primeiras 2 décadas do século para saber o que espera nesta década dos anos 20 que acabamos de começar a explorar. A pandemia, como dissemos nestes dias no meeting, foi o breque, o freio que cessou os nossos movimentos desses últimos 20 anos. Outra tragédia nesses dias, aquela do Afeganistão, que nos leva a olhar as escolhas geopolíticas deste período. Escolhas feitas pelo Ocidente, aproximando-se o aniversário de 11 de setembro de 2001. Vocês não erraram o encontro. Estou falando de geopolítica, estou falando de coisas que aconteceram nos últimos 20 anos, porque nestes 20 anos, paralelamente, de forma integrada, a ponto de condicionar os eventos, tudo mudou também no mundo da comunicação, da tecnologia, da informação. Esta mudança epocal do ecossistema digital em que estamos imersos acompanhou e determinou muitos dos fenômenos que vivemos e estamos vivendo desde que este século estranho começou. No início do milênio, e quem é um pouco mais velho vai se lembrar, havia uma confiança difusa na tecnologia. A tecnologia digital era vista como uma habilitadora positiva de todos os fenômenos e fatores, as dinâmicas. E pensávamos na tecnologia como algo que iria acelerar muitas coisas, na economia, política e outros fenômenos. Eu queria lembrar vocês que Google, nos primeiros anos, tinha, ao dizer não faça mal. 2006, 2008, no início das mídias sociais, nós as víamos como protagonistas de grandes revoluções e transformações. Pensemos na Primavera Árabe, na campanha eleitoral de Barack Obama. Inegavelmente, tudo isso aconteceu, houve a transformação, mas algo se rompeu, mudou, ou emergiu algo durante os anos que já estava intrínseco em fenômenos que, no início desses 20 anos, talvez a gente não tivesse percebido de forma clara. Na conversa de hoje, queremos, e eu vou logo apresentar as pessoas que irão conversar comigo sobre esse tema, essa conversa quer ser uma tentativa para ver o que é que nós aprendemos desses primeiros 20 anos do século e como olhar na década que está começando, como nos educar a olhar os anos futuros, tendo diante formas e possibilidades de uso da rede que sejam um pouco diferentes, que tenham características diferentes em relação ao que aconteceu nos anos anteriores e nos permita, e vamos ver se os hóspedes concordam comigo, seria belo recuperar um pouco da positividade que havia no início desse momento que estamos vivendo. E como a revolução digital pode ser, nos próximos anos, uma companheira de caminho da humanidade que fazemos juntos, e não ser vista como com angústia que muitas vezes vivemos. Para falar sobre isso, temos aqui um quarteto de hóspedes perfeito, acho eu, para enfrentar este caminho. Vou começar pela Roberta Cocco, que é assessora na Prefeitura de Milão, que tem um percurso nas plataformas e mídia também, que permitiu ser uma grande observadora desses fenômenos, e ela dá aula disso na universidade. Olá, boa noite. Boa noite a todos e obrigado pelo convite. Conectado conosco, não sei de que canto do mundo,
Normalmente ele está na Itália, mas neste verão europeu, o professor sociólogo acadêmico, diretor científico de uma revista digital, sempre participando desses debates sobre esse tema. Bem-vindo, professor De Kepler. Obrigado, Marco. Obrigado pelo convite, é uma grande ocasião para mim. Aqui no palco comigo tem Enrico Gentile, organizador do TEDx de Torino e muitas outras coisas. Ele irá nos contar. E, finalmente, Massimo Russo, que é diretor do grupo Hearst, um percurso longo no mundo editorial, digital de vários grupos. Nós nos conhecemos na imprensa e há alguns anos ele é um observador desse fenômeno e escreveu um livro sobre isso. Ou ele vai falar sobre isso, ou eu vou comentar depois. Bem-vindo, Máximo. Eu começaria perguntando ao professor De Kepler de dar um aceno sobre essa reflexão e ajudar-nos a entender, professor, o que aconteceu nestes 20 anos, se o senhor concordar com a chave de leitura que eu propus no início. Quais são as críticas que o senhor viu vir à tona na transformação digital tão veloz dos últimos 20 anos? Depois podemos nos aventurar na atual década, mas gostaria de perguntar dos 20 anos que passaram. É uma coisa realmente meio que desilude. No início, eu tinha muita confiança na cultura digital. Agora, estamos entrando sempre mais profundamente numa crise epistemológica, talvez a maior da história, no sentido de que por 2000 anos viveu-se a escritura e o alfabeto e nasceu um novo sistema agora, revolucionário, que é a cultura digital. A transformação digital mudou o modo um modo de eliminar o sentido da comunicação. Talvez não da comunicação humana propriamente dita, mas sim aquela feita pela máquina. A transformação digital não tem a ideia de sentido para fazer um progresso da cultura. Pensemos nas transmissões automáticas do Google Translator, por exemplo. A coisa extraordinária é que é possível traduzir todas estas línguas que nem Google, nem ninguém... Para a inteligência social, a inteligência artificial, ela não tem inteligência. Não tem sentido aquelas palavras. Isso dá uma transformação enorme. Isso, para o Ocidente, é uma coisa muito difícil, penosa. Por quê? Porque nós, do Ocidente, ainda acreditamos que o eu faz parte da nossa natureza. Mas o eu é um produto cultural, nasceu da escritura. Queria sublinhar como nasceu o eu. O eu nasceu do fato de que o alfabeto grego e depois romano
conseguia traduzir completamente a língua vocal, inserindo-a dentro. E assim que as pessoas começaram a ler e escrever, principalmente em silêncio, internalizaram o conhecimento e, ao mesmo tempo, internalizaram as fontes de decisão, a ordem do pensamento, a estrutura mental. É difícil, é estranho pensar que os teatros na Grécia Antiga e também na Itália e, e nas igrejas, o teatro se tornou um modelo cognitivo para o espectador, se tornaram igrejas e mesquitas. Foi uma consciência interna que, criando no mundo simbólico, numa assimilação permanente do real, é que a escritura, na sua velocidade de pensamento, permitiu a personalização do pensamento. O verdadeiro problema hoje, que o Ocidente desenvolveu enormemente mundo de desenvolvimento, mas o problema agora é que a cultura digital invade estas entidades. Estes eus, o eu, que possuem uma função cognitiva, memória, juízo, inteligência, está sendo externalizado no telefone celular, nas telas, e está sendo esvaziado de funções cognitivas que tivemos por muito tempo. E corremos risco de não escutar muito esse eu. Estou respondendo à pergunta de Marco. Para defendê-lo, eu entrei, me mergulhei em Inácio de Loyola. Por quê? Os jesuítas inventaram uma pedagogia perfeita para o alfabeto. Eles criaram, os jesuítas, fizeram uma ajuda, se deram conta da ajuda mental enorme que era o alfabeto. Inácio de Loyola se tornou um modelo de educação que até hoje se tornou a espinha dorsal que constitui o pensamento moderno. Mas não é mais o alfabeto que domina. É o digital, é o 0 e o 1. Temos que esperar que surjam os jesuítas 2.0 para educar os Pinóquios 2.0. Nós somos os Pinóquios, ou seja, eu chamo isso a criatura da era mecânica. Stati meccanizzati. Oggi il modello è Avatar. Oggi il O modello modelo hoje é Avatar, o gênero digital. A estrutura do conhecimento é digital. E a ideia de esperar por uma educação baseada nos zeros, desde a escola até a universidade, para compreender esse modelo de cultura e organização mental, é algo que pode oferecer no futuro e manter o que é o eu. Ler no papel não é a mesma coisa que ler numa tela. É importante proteger a leitura sobre papel. No papel, a linguagem é fixa, imóvel. O único lugar que você
é o dono de uma palavra, é quando ela é fixa. E a questo punto Quando a palavra se move, você não pode mais possuí-la. si parla molto di Para questo punto, proteger o di eu, fare la ginnastica mentale, é di continuare necessário uma ginástica mental senza abbandonare evidentemente para se ler em papel, sem abandonar a leitura de tela. Essa é uma grande provocação que, para quem vem dos jornais como eu e o Máximo, é bem interessante. Para proteger o eu dos digitais, não esqueçamos o papel. Vamos aproveitar dessa primeira ideia, coisas bem provocadoras também que você falou. É necessário uma abordagem de jesuítas 2.0 para nós Pinóquios 2.0. Pois bem, esse nosso eu lançado no mundo digital. Pergunto a Enrico, na sua experiência, em 2 palavras, você pode contar também a tua experiência, como o digital nestes anos mudou o mundo de ensinar e comunicar, e como o eu se tornou móvel no mundo digital e como isso facilitou ou dificultou. Essa é uma pergunta de $1 milhão, cuja resposta valeria isso. Neste momento, todos têm a experiência de como o digital invadiu ou se tornou perverso cada ângulo da nossa existência. Agora nós trabalhamos fazendo estudos sobre pesquisa digital, especificamente sobre como aumentar o nível de consciência no que diz respeito ao digital. Não no que diz respeito à utilização dos instrumentos. Nós não estamos falando de um curso de computador ou alfabetização de informática, mas sim de aumentar o nível sobre a reflexão, sobre a conscientização que o digital, a influência do digital na vida cotidiana, sobre o ensino, a didática, que é aquilo que estávamos falando. Há uma questão fundamental que talvez pela primeira vez a gente encontra na história humana, que é quem tem maior experiência e competência digital, que são os nativos na era digital, não são aqueles que têm instrumentos para ensiná-lo. Agora, mais do que nunca, há uma enorme distância entre professores, docentes da escola, aqueles reconhecidos, e os discentes, os alunos. Temos ainda, e isso se vê cotidianamente, temos professores que dizem: se você me mandar por e-mail, me mande uma mensagem, porque eu não abro todas as semanas o meu e-mail. Se você não responde a um e-mail depois de 5 minutos, você recebe um telefonema dizendo: faz 5 minutos que eu te mandei um e-mail, como é que você não me respondeu ainda? A gente vive num mundo onde coexistem, do ponto de vista da competência, mundos distintos. De forma especial, agora, gostaríamos de refletir a relação com a classe dos professores, aqueles que estão com um papel de quem acompanha, pedagogos dos jovens, estudantes, mas que não têm uma preparação, porque a preparação que tiveram aconteceu em anos e não tinha essa preocupação, e agora estão diante de alunos que sabem muitíssimo e frequentam este mundo todos os dias
o mundo domanda digital, forte è e come a facciamo. pergunta Noi forte é abbiamo avuto como a gente vai occasione fazer. con Cività, e vado a chiudere Tivemos proprio con questa a provocazione di ocasião de chiacchierare con dei giovani dialogar com genitori jovens pais di ou ragazzi molto pais de e crianças. tutti sono Todos estão antenne dritte, un po' com as spaventati, antenas dicendo certo che erguidas, assustados, porque se alguém pudesse explicar a sociedade digital aos nossos filhos, a gente ficaria contente. Onde a gente vai encontrar instrumentos assim, pessoas assim? Quem, neste momento, bimbo piccolo, un bimbo che sta tem per uma criança pequena que está para começar a ir na escola, diz: espero que ele venha ter uma professora que, que tenha refletido sobre essas questões. Isso tudo é um desafio. Para nós é o desafio. Com o testemunho de Enrico, entramos num outro terreno. O que é, correrebbe para que fare serve, o que é necessário fazer. Muitas vezes a gente fala de dar um passo atrás, vamos voltar a riquezas profissionais. Outros dizem, não, vamos dar um passo ainda mais avante, dando à geração digital uma ajuda para lidar com esse tempo. Acho que a Roberta poderia falar agora, comentando sobre os 20 anos de transformação. Ela viveu isso na Microsoft, in alte posizioni manageriali e poi negli ultimi anni do ponto de vista de gestão, e nos últimos anos dei luoghi digitali più importanti del paese, che è il Comune di Milano, come assessore alla trasformazione. Na prefeitura de Milão, trabalhando com transformação digital, um dos lugares top no nosso país hoje. Queria perguntar a ela como ela viveu essa transformação destes 20 anos, a partir do que foi falado até agora, nesse nosso encontro, e como isso pode ser traduzido em gestos concretos, como o Henrique dizia agora. É bem interessante os pontos que apareceram até agora, tanto de Covert como também do Dr. Gentila. Bem, esses 20 anos, nós que estamos no mundo digital, vimos uma transformação completa. Pensando no ano 2000, na virada de ano, todos nós em Microsoft estávamos conectados, porque como mudava o número do ano, vocês lembram disso? De 1999 para 2000, nós, naquela época, esperávamos que iria acontecer o fim do mundo. Nós abrimos a garrafa de champanhe e brindamos, dizendo graças a Deus. E voltamos para casa reconhecendo que a tecnologia não ia ser tão desastrosa como esperávamos. O mundo mudou radicalmente. Eu acho que no último 1 ano e meio, com a pandemia, nos ensinou muito como nós percebemos o mundo que está se movendo e que, às vezes, nós não valorizamos vários atores do diálogo. Na tua introdução, apareceu o tema da formação. Nos últimos 5 anos da minha vida, decidi servir a minha cidade, levando competências que eu tive o privilégio de ter na minha experiência profissional. Em fevereiro de 2020, se alguém iria me dissesse que nós teríamos alcançado todos os cidadãos via digital, oferecendo a eles serviços, recebendo retornos, ajudar as escolas, na possibilidade de difundir a escola digital,
que mesmo com muitos problemas, nas nossas escolas deram conta. Bom, se tivessem me dito isso em fevereiro do ano passado, eu diria, é uma mentira. Só que nós, em Milão, demos conta e fizemos tudo isso. Não estou falando só de Milão, mas de muitos municípios que, na hora da necessidade, usaram o digital, na hora de aperto, usaram o digital para aquilo que ele serve, ou seja, um instrumento que, usado bem, nella ripetizione, può desculpa se repito, veramente pode riuscire a raggiungere le persone. Oggi parliamo di comunicazione, alcançar as pessoas. Hoje a gente fala de pessoas, un dialogo. Grazie al oferecer digitale in questi serviços, mesi permitir diálogo. Graças ao digital, nestes meses, pudemos continuar a trabalhar, pudemos alcançar pessoas mais frágeis, que tinham mais necessidade, il mondo della scuola pudemos ajudar o mundo da escola a não perder completamente os contatos. ai prossimi 20 Olhando anni, para os próximos raccogliere 20 questa anos, eredità, gostaria de farne captar toda tesoro essa per herança e cuidar ricostruzione. dela Un altro para, tema che mi è para a particolarmente caro, che reconstrução. tu Marco hai Outro tema Hai que você, citato Marco, citou, e que para mim é bem importante, é a relação entre un pochino più che adultos, adulti, ou i giovani, um pouco mais que al adultos, di là e jovens. di essere nativi digitali. Io ho Os 3 jovens, ragazzi adolescenti, quando sentono nativo eu digitale vejo, si irritano, quindi os, non quando vogliono che io eu não utilizzi quero usar essa Poi i expressão nostri ragazzi nativo digital. sono Os jovens não gostam dessa veramente più expressão. preparati di noi e più preparati magari Mas dei eles são nostri. objetivamente mais preparados do que nós C'è un enorme e do que os bisogno nossos del pais, do loro que os pais contributo deles. affinché Há veramente hoje uma contribuição, uma necessidade de uma digitale contribuição arrivi a enorme tutti. para que a Sarebbe capacidade bellissimo digital, o conhecimento digital chegue a todos. Seria muito i bonito ragazzi possano construir aiutare juntos chi magari projetos de per formação em que a garotada pudesse ajudar, la medesima graças ao predisposizione conhecimento que eles têm. noi Por adulti outro lado, nós il adultos dovere temos di o insegnare ai dever giovani a de utilizzare la ensinar aos tecnologia jovens a in ensinar a modo corretto, tecnologia a da parlare forma correta. legata alla Temos tecnologia, que falar de ética ligada à tecnologia. Temos que falar de humanismo digital, valores. É muito bonito o que Descartes dizia, l'artificial intelligence que non ha senso, no? a inteligência artificial não tem consciência, não tem sentido. É bem isso mesmo. São códigos, são sistemas binários, sequências de 1 e de 0. O homem pode fazer a diferença, o homem tem que fazer a diferença. Nós, adultos, temos o dever de acompanhar nossos jovens para que, dessa osmose de conhecimento, possa ser reconstruído o futuro. Neste momento, estou falando de uma instituição, de uma cidade. Ficamos chocados ao ver nossos cidadãos, mesmo os idosos, conectar-se para receber nossas comunicações, fazer o download de documentos úteis, fazer procedimentos tecnológicos, Sforzo di no momento que nós nos esforçamos para torná-los acessíveis. A prefeitura de Milão conseguiu ultrapassar os 90% de documentos certificados digitalmente. As pessoas aprenderam. Agora chegou a hora de oferecer algo diferente. Eu acho que é a formação, complementar os saberes. E eu acho isso fundamental. Algo que tem que nos ajudar para construir o futuro. Obrigado. Eu me lembro bem aquele Réveillon do ano 2000. Eu também estava trabalhando e também eu abri no escritório, abrimos o champanhe, esperávamos a catástrofe mundial. Passou muito tempo, Máximo. Passaram-se 20 anos em que aconteceram todas essas coisas que estamos falando. Mas queria retomar as coisas que continuam a nos dar medo. Por exemplo, as mídias sociais que pareciam positivo agora são vividos com angústia.
nesses 20 anos, o que você percebeu nessa mudança de cenário? Comecemos que, se não houvesse esses 20 anos, nós não estaríamos aqui, porque não teria existido as vacinas. As vacinas foram possíveis pela compartilha, na comunidade científica, compartilha dos dados científicos. Foi isso que tornou possível chegar em tempos muito, muito mais rápidos do que antigamente a possibilidade de realizar as vacinas. E também não estaríamos aqui porque os sistemas que hoje permitem estarmos na mesma sala hoje, sem o mundo digital não existiria. Portanto, comecemos dando-nos conta que o que sumiria da nossa vida se voltássemos na metade dos anos 90. Aquilo que você disse antes é verdade. Há sempre um certo medo, um temor, que tem a ver com a nossa estrutura. Na nossa evolução, ter medo nos salvou do tigre que queria nos comer. Quando chegam eventos ou fenômenos revolucionários da espécie humana, antes fazia-se referência à linguagem, como o digital é uma forma de linguagem totalmente nova. Para encontrar analogia ao que está nos acontecendo hoje, poderemos pensar a criação da imprensa ou a revolução industrial. Toda vez que há passagens que rompem o que havia antes, há um fenômeno de miopia. Primeiramente, o homem fica esperando uma novidade imediata. Como ela não chega como esperávamos, há um fenômeno de desilusão. Mas, enquanto isso está acontecendo, mudanças no profundo. E mudanças acontecem séculos depois. Gutenberg não podia imaginar que, ao criar a imprensa, iria nascer, um século depois, a Reforma Protestante, que permitiu que as pessoas imprimissem as Bíblias e não fosse mais na igreja. A Guerra dos 30 anos também, causada pela imprensa, porque imprimiam folhetos e faziam propagandas da Revolução, que mobilizou o povo. Portanto, fenômenos assim, visto em um período, demonstram mudanças que um grupo menor é mais beneficiado, mas, com o passar do tempo, a mudança é radical. Quem soube, nos últimos 20 anos, aproveitar das mudanças, isso é evidente na economia, já fez passos gigantescos. A ascensão social sempre passou pela inovação. Se observarmos hoje alguns indicadores, como a lista das maiores empresas americanas, se virmos essa lista no ano 2000 e virmos agora, vemos que metade das empresas de 20 anos atrás não existem mais. Foram substituídas por empresas que nem existiam 20 anos atrás. Outra medida que tem a ver com a Bolsa, as primeiras 5 empresas na Bolsa capitalizam ao PIB da França e da Alemanha. As 5 primeiras empresas na Bolsa. Quer dizer,
Isso significa algo. Neste momento, falando agora no efeito em cada um de nós tendemos a ver só aquilo que nos dá medo, nos provoca uma mudança radical dos nossos hábitos. E por mais que a gente gostaria de pensar de forma diferente, o ser humano é uma espécie que não gosta de mudanças. É a única espécie nós tendemos, obviamente, considerar inaceitável aquilo que nos está acontecendo nesse instante. Frequentemente se fala da mídia social, não estou negando os problemas ligados ao algoritmo, as questões de oligopólio, mas falando de um outro aspecto, a mídia social, dizem, é um motor de uma das coisas que mais divide o mundo. Só que, nos anos 70, havia tanto terrorismo e violência nas nossas cidades, nos nossos países, aqui na Europa. Tudo isso, hoje, não é mais visível. O passado, essa coisa, essa saudade, essa nostalgia de algo que existia antes, isso faz com que a gente pense que aquilo que havia antes era um Éden, um paraíso não contaminado. Acho que não é assim. Hoje, no nível pessoal e no nível institucional, temos muito a aprender se começássemos a pensar tentando satisfazer as necessidades da coletividade e dos indivíduos, utilizando as oportunidades da nova época, como souberam fazer os gigantes da economia. Eles souberam ver coisas que as instituições e comunidades não souberam. Professor De Kekor, aconteceu algo radical nesses anos. Gostaria que, professor, o senhor nos ajudasse a imaginar o que nos espera nestes anos, nesta década. Como o senhor nos aconselha de viver esta década, observando esse fenômeno? O senhor falava antes da inteligência artificial, a preocupação que os temas ligados à inteligência artificial suscitam. Como viver os próximos 20 anos colhendo o que há de bom e que estão acontecendo sem deixarmos levar pelo medo? É uma boa pergunta esta. Eu sigo o pensamento que a grande tecnologia cria a própria ética. Uma das maiores descobertas porque o eu apareceu com o alfabeto grego e depois romano. A ética nasce de um relacionamento pessoal com o seu Deus. A tecnologia digital fará a sua própria ética, que nós ainda não conhecemos. Quando a pessoa é invadida e a privacidade se torna uma coisa aberta, o comportamento social e ético ou tem que concordar ou se ajustar. Os chineses inventaram o crédito social. Eles externalizaram um modo de
se comportar socialmente. Eles, na China, inventaram uma cultura comunitária. Já nós, no Ocidente, inventamos uma cultura individual, do eu. Nós temos que agora nos acertar com esta nova dimensão, tendo um sentimento diferente da comunidade. Como eu disse antes, estamos numa crise epistemológica que se expressa na fake news, o tempo da pós-verdade. Porém, a gente pode dizer que a situação atual as pessoas podem não ter ideia do que estão falando e começarem a difundir fake news e teorias conspiratórias. Daqui pode vir nascer uma ética de comportamento na rede. Não precisamos nos abandonar aos narcisos digitais. Fundamentalmente, como podemos ensinar aos garotos que o comportamento ético na rede não é uma questão de ter boa educação, é diferente. Temos que ensinar uma forma de se comportar na rede. Isso se pode fazer no nível internacional e nacional, no nível do governo, das escolas. Teremos futuro se reestruturarmos o modelo ético com um novo modelo de comportamento. Este futuro que o professor descreve, teremos futuro se reestruturarmos a abordagem, indo para a área de uma civilização digital. Qual poderia ser, qual sugestão para um caminho de educação e formação nos próximos anos? Você já acenava um pouco no início. São vários os temas. Há um tema ligado à conscientização, compreender como funciona a internet, entender como funcionam as mídias sociais, o que esses 10 minutos no Instagram, se eu coloco um like, o que isso significa? Temos que compreender quem possui as chaves. Antes, citávamos o momento em que a internet parecia ser o lugar da liberdade. Obama, a Primavera Árabe, essas coisas parece que se alimentaram da superliberdade na mídia social, mas houve um momento em que alguém, entendeu como poderia usar para melhor essa tecnologia. Agora estamos numa situação de oligopólio por causa disso. Fala-se agora de neofeudalismo. Essas companhias, as empresas grandes, para as quais a gente pede cidadania, porque elas, em troca, nos oferecem serviços maravilhosos, nos tornam editores, nos dão informações, conteúdos. Pensemos nos grandes canais on demand, onde a gente vai ver as séries de televisão, filmes. A primeira passagem, portanto, é compreender como funciona. Passar de um nível para um nível superior de consciência. Outro grande tema seria a idealização da... É difícil, uma palavra que eu não conheço.
desintermediação. Estamos no momento mais baixo de popularidade dos corpos intermediários, mas, no fundo, a gente está confiando em mediadores. A gente confia conteúdos a mediadores que não se propõem a ser sem lucros. Eles se propõem a fazer tudo por lucro. Isso em si não é ruim, mas é importante que a gente tenha consciência. Para quem eu estou confiando ser o meu mediador? Portanto, a gente tem que voltar a pensar em corpos intermediários que sejam dignos da nossa confiança. Isso abre um mundo. Aquilo que aconteceu em Milão, e se falava antes, nas escolas, é maravilhoso. Exemplos de que, confiando na tecnologia, as pessoas foram ajudadas a atravessar momentos de crise. Quantas confiança temos hoje na política e nos nossos administradores, nos sindicatos e partidos? Para nós se tornaram palavrões. Isso tudo são temas. Não, se dissermos que não temos mais intermediários, mediadores, como a gente volta e meia fala, isso é uma mentira. Agora, são novos os nossos mediadores. Que, supondo que existem esses mediadores, então, qual é o papel das instituições e empresas para ajudar no caminho de conscientização, que é um caminho de educação para viver a era digital? O que já se começou a fazer? Você já assinou um pouquinho, mas o que pode ser feito nos próximos anos? A instituição não pode fazer algo, devem fazer algo. E descobrimos nós todos, de forma especial as cidades, todas as cidades nacionais e internacionais. Um dos aspectos positivos deste período terrível da pandemia é a união entre as cidades. Nós nos ligamos fortissimamente porque todos tínhamos os mesmos problemas a serem enfrentados. E o nosso instrumento era o mundo digital. Eu compartilho com o que foi dito sobre o tema da conscientização. Conscientização que deve acontecer também na instituição. Aquilo que eu vi no meu trabalho aqui na Prefeitura de Milão é que todo projeto de digitalização que desenvolvemos teve necessidade de uma formação interna das pessoas, de funcionários públicos, para que compreendessem, soubessem utilizá-los, entendessem o valor para depois difundi-lo ao cidadão. O tema da formação e da conscientização é algo que deve ser visto a 360 graus para todos os públicos possíveis. Eu juntaria um outro tema, pensando o tema do meeting deste ano, como é possível nós, adultos, e nós, as instituições, trabalhar para que a construção de confiança passe através de uma prova de valor. Se eu conseguir oferecer aos meus cidadãos, ao meu público, um serviço que para eles se torne um problema, e a questão tecnológica difícil fui eu quem desenvolvi, e a pessoa chega um documento, uma informação, uma autorização. Isso me ajuda, certamente, se a coisa funciona, a conquistar a confiança enquanto instituição, mas também ajuda as pessoas
os cidadãos a confiar mais no mundo digital. No começo, quando empurrávamos certificados digitais em 2016, 2017, as pessoas chegavam de qualquer forma com o papel que tinham impresso, perguntando se é verdade que eu tive uma certificação digital. Tinham feito todo o esforço para aprender e adquirir uma certificação digital, mas ainda confiavam num papel impresso. Nós temos que conquistar a confiança das pessoas com um valor que oferecemos. Eu termino falando mais um tema para mim bem importante. Apoio e ajuda aos mais jovens. Temos que ajudar os jovens a ter coragem, também através da mídia social, a serem autênticos, compreender quais são as informações verdadeiras e as erradas, não se deterem no título, ir mais a fundo, porque é um risco aquele de nos costumarmos com uma informação superficial. Leio só a manchete, o título e me concebo já informado. Não é assim. Temos que ajudar os nossos jovens a ter a coragem para se informar, para depois tomar posição. A informação consciente é aquela que nos liberta. E só quando somos livres, qualquer que seja a nossa intenção, a gente vai poder colaborar com o crescimento. Aqui, Roberta nos traz a questão da formação. Antes falamos de confiança. Para os jornais, o que está em jogo não é tanto confiança, mas conseguir fazer aparecer a voz deles. Se não encontrarmos o percurso correto nos próximos anos, o que vai acontecer no futuro da democracia, que sempre associamos à informação que a defenda? Eu acho que, quando Roberta dizia, tem algumas coisas que precisam ser sublinhadas e, em parte, respondam essa tua preocupação. A primeira coisa que ela disse é o papel das cidades. As cidades, no futuro, elas naturalmente são um lugar de abertura, de conhecimento. Eu diria que, hoje, o futuro dos corpos intermediários, mediadores, as cidades, apesar das dificuldades do último ano e meio, têm um futuro extraordinário, principalmente as cidades que forem capazes de se tornar polo de atração. Segunda coisa que a Roberta disse, que é bem importante, é o papel desses mediadores. É verdade, agora temos novos mediadores, mas este mundo que não tolera mediadores não carregam valores. Isso é verdade no setor público, principalmente na Itália. Nós somos o único país em que existe um certificado de existência em vida. Eu tenho que tirar um certificado que me demonstre que eu estou vivo. E eu peço a alguém que me demonstre que eu estou vivo. Quando eu tento explicar isso para alguém de outro país, ninguém acredita. Mas isso, nos jornais, na informação, na mídia, isso é importante. Como os meios de comunicação podem carregar valor hoje? É verdade que na mídia social é movida por ouvir dizer, complôs,
mas também são como um liquidificador, um mecanismo que torna tudo muito rápido. Melhor, é um grande ventilador. Dependendo do que eu jogar no ventilador, se eu jogar cocô, cocô será espalhado com uma força e velocidade gigantesca. Todos os meios sociais têm que se colocar perguntas, porque frequentemente ainda continuam a pensar que a única forma... Nós vivemos uma economia de tensão. Se acharmos que da atenção, se a gente achar que a única forma de manter a atenção do cidadão, do leitor, é ficar atirando coisas no ventilador, ao invés de construir valor no tempo, acho que a gente vai ter pouco futuro. Ao contrário, se utilizarmos as oportunidades da nossa época, antes falávamos da dificuldade do digital, a necessidade de tornar a tecnologia transparente, mas vamos nos afastar um instante dos problemas econômicos. Quando vocês pegam um celular e chegam em casa, um celular novo, vocês não começam a ler o manual de instrução. Vocês apertam o celular e ele já começa a funcionar. Portanto, teve gente que fez o esforço para tornar aquele objeto imediatamente acessível, através de uma linguagem, de formas de comunicação, que não pede mais a nenhum de nós um manual de instrução. Acho que hoje, a começar pela mídia social, se você estiver fora alguns dias da mídia social, parece que você vem de outro planeta. Muitas vezes, per poi arrivare al punto di a mídia social deveria chegar à percepção de que alguns paradigmas do século XX, jornais que representavam o mundo como era, hoje não é talvez mais necessário. Hoje não nos faltam informações, nos falta atenção. Portanto, a coisa que mais ajudaria a cada um de nós é entender o que no meio desse grande barulho, o que é importante e o que não é. Se esses mediadores que falávamos usassem a mídia para, trabalhando com os potenciais que contém, seria ótimo. Mesmo que continuassem a fazer jornais de papel, mas com a função de aprofundar. Só assim eles terão futuro. O último ponto falamos de conscientização, responsabilidade, mas nesses objetos que temos no bolso, esses celulares têm mais poder de cálculo do que todos os Estados Unidos tinham em 1980. Se passarmos o dia todo utilizando esse poder de cálculo, nos distraindo ou jogando Candy Crush, talvez a gente não esteja utilizando isso e não estejamos fazendo um grande serviço para nós mesmos. Ultimíssima coisa, porque o nosso tempo está acabando. Nesse objeto, você via também a possibilidade, na crise, por exemplo, do Afeganistão, para procurarmos soluções alternativas. De fato, estou pensando nisso. Vocês sabem, está chegando ao fim do ultimato, será no dia 31 de agosto. Quem conseguirem tirar do Afeganistão, ótimo. Depois vai se fechar tudo. Os próprios Estados Unidos
falaram que no dia 31 vão partir. Ou seja, faltam poucas horas e nós estamos vendo o que está acontecendo no aeroporto de Cabul. Uma das coisas que o digital ensinou é que uma comunidade não necessariamente tem que se basear sobre etnia ou território. Podemos estar em comunhão com pessoas que estão do outro lado do mundo, por exemplo, no Rio de Janeiro, só pelo fato de compartilhar os mesmos valores. Pensem se os Estados europeus começassem a pensar dessa forma, poderiam falar, vocês sabiam do novo governo do Talibã? Por que não darmos a cidadania europeia a pessoas que não conseguirmos tirar no dia 31 de agosto? Se cada uma dessas pessoas recebesse um passaporte digital de um dos países europeus, aqueles que estão brecando no aeroporto iriam pensar duas vezes, porque estariam brecando um cidadão europeu. Portanto, os estados poderiam pensar de forma diferente se usassem mais o raciocínio digital. Obrigado. O tempo acabou, mas neste debate apareceram indícios operacionais para os próximos 20 anos, para nos ajudar a entender como viver uma vida boa no mundo digital, sem nos determos nas dificuldades e limitações. É uma questão também de posição e mudança de olhar, como o Máximo dizia. Por exemplo, o exemplo do Máximo com passaporte digital para pessoas do Afeganistão. Acho que é bem útil diante da enorme transformação que vivemos, nos ajuda o olhar de Galileu, Copérnico, quando olhavam as estrelas. Aquela ideia de superar a ideia de que a Terra estava parada e tudo girava ao redor. Tudo bem que era mais seguro conceber a Terra parada, mas havia um problema, estava errado. O digital nos empurra a mudar a perspectiva. Nossos hóspedes hoje à noite nos ajudaram a entender em quais os pontos trabalhar. E a tarefa cabe a nós, porque a potência, temos no nosso bolso algo mais potente que toda a administração dos Estados Unidos, na época de Reagan, possuía. E nós temos isso no nosso bolso, no celular. Agradeço aos nossos 4 participantes pela contribuição que nos deram e gostaria de lhes pedir um grande aplauso.